A pessoa dessa caderneta é uma pessoa escravizada. Foi usada na inauguração, então o Getúlio veio aqui, tem esse sistema, que é o que usa até hoje em dia, que é de bolinhas que são mais pesadas, tipos de bolinha que foram usadas nesses jogos. Então pessoas escravizadas, se tivessem autorização do seu senhor, elas podiam abrir conta na Caixa para conseguir algum dinheirinho e comprar a liberdade mais tarde. Tudo bom, gente? Me chamo Ian, sou educador aqui da Caixa Cultural e hoje vamos visitar agora o museu aqui do Centro Cultural da Caixa. Vamos lá, então. Já entrando aqui, sendo de lei, com o relógio de ponto, né? Essa sala bem grande, bem imponente, é a sala do presidente. E é curioso isso, porque o prédio onde a gente está agora chama Edifício Sé. É um prédio de 10 andares, mas vocês podem ver que essa sala aqui é a 404, que antigamente esse era o quarto andar. Meio estranho a sala do presidente não ficar lá no topo, como a gente está acostumado, né? Mas tinha uma meio que superstição de que ou a sala do presidente ficava lá em cima, onde ele mandava em tudo, ou ficava no centro do prédio, que era meio como se fosse o coração da empresa. Então essa daqui é a sala presidencial, e aqui tem um quadro do Getúlio. Não é para confundir, não é a sala do presidente do Brasil, mas é do presidente da Caixa. O Getúlio está aqui, mas como homenagem, porque o prédio ele é de 1939, ou seja, foi durante o governo do Getúlio. Então, até hoje em dia, a Caixa é caracterizada por ser o único banco que é 100% público. Todos os bancos que a gente tem por aí tem uma parte que é privada. Isso desde a sua Constituição, lá atrás por Dom Pedro II, no Império, que ele pensou na Caixa como um banco que fosse para populações com menos dinheiro. Então, mulheres puderam abrir conta, pessoas escravizadas, e daí tem esse pensamento até hoje em dia, e foi muito importante esse pensamento na época do Getúlio, porque ele foi conhecido por pai dos pobres. Então, por ser essa pessoa populista, ele obviamente ia ficar do lado do Banco da Caixa por ser um banco mais popular e para fazer um bem para a imagem dele também. Essa parte daqui tem vários maquinários, desde a década de 20 até a década de 60, por aí, mostra um pouco da evolução. E nessa parte de trás aqui, a gente tem uma simulação. É uma sala simulada de como eram as primeiras agências da Caixa. Muito diferente de como está acostumado hoje em dia, né? Era mais como se fosse um escritório. Então, a primeira agência foi fundada aqui em São Paulo em 1875, aqui no lado de onde a gente está, no pátio do colégio, e era bem esse esquema assim. Tinha só 5 funcionários para atender toda a população, mas lembrando que era muito diferente. Não tinha tanta gente com dinheiro, o pessoal não tinha tanta confiança em bancos assim também, guardava tudo no colchão, então não tinha tanta demanda. Essa daqui é a peça comando, como dá para ver pelo nome, ela comandava e foi usada somente uma vez na inauguração do prédio. Ela foi usada na inauguração, então o Getúlio veio aqui, colocou uma chave alavanca aqui nesse buraquinho, e daí tinha uns portões aqui na frente, tipo desse daqui do lado, do molde. E daí quando ele acionava, o portão era baixado e a Caixa foi inaugurada para toda a população. A gente tem várias salas aqui que são temáticas por vários aspectos da Caixa que são populares dela. Essa sala daqui, ela conta um pouco sobre loteria, que é algo que é muito vinculado à Caixa também, né? Então tem aqui vários bilhetes de loteria diferentes e associam muito a Caixa à loteria, mas na verdade ela só foi cuidar dessa parte nos anos 60. Daí aqui a gente tem um armário que guarda os primeiros tipos de bolinha que foram usadas nesses jogos. Bem diferente de como são hoje em dia. Dá para ver que são bem pequenininhas, bem leves. E também tem o número inteiro nelas. 15.360. Daí todas eram juntadas, embaralhadas e era sorteada as premiadas. Colocava aleatório lá. É, pois é. Só que o brasileiro é um bicho muito esperto. Então esse jeito ficou muito pouco tempo em uso, porque eles perceberam que era muito trabalho para organizar de novo e colocar nos lugares certos. Então a gente tem esse sistema, que é o que usa até hoje em dia, que é de bolinhas que são mais pesadas,
e é tudo monitorado, as bolinhas, para não ter nenhuma coisa errada durante o sorteio, né? Os caminhões, etc. E também vai soltando aos poucos, além de ser menos bolinha para arrumar, também fica mais emocionante assim, né? São de gerência, então era como uma sala de gerente daquela época, mas uma curiosidade legal é que eu falei que tem os 5 primeiros funcionários da Caixa, né? Então os 3 são mais diretamente a função, então tinha gerente, tinha datilógrafo, tinha recepcionista, e daí tinha porteiro e zelador. E daí, esse moço daqui, ele entrou aqui como porteiro e depois de várias funções que ele foi subindo, ele saiu daqui como gerente, nesse prédio daqui. E uma curiosidade é que ele se chama Carlos Augusto de Andrade e ele é pai do Mário de Andrade, o poeta. Essa sala conta um pouco sobre o sistema de poupança, é muita informação aqui, então tem vários calendários ali, para ver como mudaram. Tem as máquinas de moeda aqui também. Eram bem barulhentas quando funcionavam. Parece até uma sanfona, né? Um negócio bem... Uma parte que o pessoal gosta bastante é essa vitrine aqui, que mostra a evolução do dinheiro. Então já começa nessa parte daqui com esses materiais simbolizando o escambo, quando era a troca, né? Mostrando umas moedas, e daí as notas, onde entrega a idade. O pessoal vê e já fala qual que já pegou, qual que já viu. A Caixa, de novo, tem essa narrativa de ser um banco para pessoas com menos dinheiro, então é muito significativo a primeira pessoa a abrir uma conta poupança aqui na Caixa de São Paulo ter sido uma mulher, que é a Dona Florisbela, que está ali no quadro e aqui na fotografia. Foi a primeira. A primeira. Caderneta de poupança número 1. Aí ela está já idosa, mas essa pintura foi feita depois, que na verdade ela abriu a conta quando ela tinha 30 anos. E daí aqui tem a primeira caderneta, compilado de cadernetas, né? Bem antigo. E aqui tem uma cópia da caderneta dela, onde tem todos os dados dela. Falando o nome, quanto que depositou, o que ela fazia. Essa aqui, né? Essa daqui, é. Mas daí é legal comparar também com a caderneta da pessoa do lado. Então, a pessoa dessa caderneta é uma pessoa escravizada, chama Judas. Que eu falei de novo que a Caixa sempre foi esse banco para pessoas com menos dinheiro. Então, pessoas escravizadas, se tivessem autorização do seu senhor, elas podiam abrir conta na Caixa para conseguir algum dinheirinho e comprar a liberdade mais tarde. Então, apesar de serem conquistas muito importantes para a nossa história, a gente sempre tem que contextualizar como era aquela época também. Sim. Então, a Florisbela, ela abriu a conta sendo um grande avanço para as mulheres, mas ela precisou de autorização do marido, algo que não precisa mais hoje em dia, graças a Deus. E também o Judas, que abriu a conta e precisou de autorização do seu senhor. E é interessante a gente comparar as cadernetas, que vê que enquanto a Florisbela ela depositou 5 mil réis, que não é tanto dinheirinho assim, a gente vê que o Judas, que era uma pessoa escravizada, de mais de 50 anos, ou seja, quase um idoso para a época, depositou inicialmente 24 mil, ou seja, quase 5 vezes mais do que ela. Foto da primeira agência que foi feita como sede da Caixa de São Paulo, feita por um cara que chama Ramos de Azevedo, não é muito conhecido não. Essa é uma foto da igreja, que essa é a construção que ficava nesse lugar antigamente, antes desse prédio. Então, existia essa igreja de São Pedro aqui nesse lugar. Dá para ver que é essa mesma região, para quem conhece, que dá para ver o solar da Marquesa aqui no fundo, que está intacto. E daí a igreja acabou sendo demolida, porque tinham esse planejamento de construir a Catedral da Sé aqui do lado, então não ligaram muito para destruir essa igreja pequenininha. E daí o terreno estava vago, então a Caixa construiu o prédio aqui, anos mais tarde. Isso daí é uma máquina de extração de ouro. Esse foi um quadro feito para comemorar os 50 anos aqui em São Paulo, então é de 1925. E daí a gente já pode ver toda a hierarquia que era construída lá. Vários homens nas posições de poder. A Caixa foi muito inovadora
novamente também, por ser uma empresa que aceitava mulheres, uma das primeiras que aceitou mulheres trabalhando, mas, de novo, contextualizando, não era qualquer cargo que elas poderiam passar a ter também. Então, todas as mulheres que eram todas nessa parte mais de baixo, mais como escrivaninhas, etc. Essa sala daqui fala sobre o penhor. O penhor hoje é o único lugar oficial, legalizado, que a Caixa comanda. Então, tem vários tipos de balança para vários tipos de pedras diferentes, vários utensílios aqui que usam para avaliar as pedras preciosas. E por ser um sistema que é muito químico, muito físico, muito dessas coisas acabam sendo bem parecidas com o que a gente tem hoje em dia ainda. Essa daqui é a sala de serviços médicos. É uma sala para simular novamente e ficar mais didático aqui no museu. Mas antigamente tinha um andar inteiro dedicado a serviços médicos. E existia porque naquela época não existia SUS, nem plano de saúde, nem nada, convênio. Então tinha um próprio espaço para funcionários e familiares dos funcionários da Caixa para usufruírem daqui. Meio como se fosse enfermaria de escola, né? Então fariam vários tipos de procedimentos, desde mais simples até mais pesado, tipo raio-x, tipo dentista. E essa daqui é uma mesa ginecológica, que é feita de cristal belga. Essa daqui é a sala da habitação, fala um pouco do sistema de habitação da Caixa, que foi nessa sede onde foi fundada o sistema de habitação, onde foi depois implementado para virar o Minha Casa Minha Vida. Mas a gente chama essa sala de sala da foto também, porque muita gente gosta de ver a paisagem que tem aqui da catedral. Daí essa sala grandona é a sala de conselho. Então, salas de reuniões, onde tinham reuniões de conselho do presidente da Caixa com outras figuras públicas importantes também. Por isso que ela é tão grande, tão imponente, tem tanta cadeira, tanta madeira, madeira bem chique também, até para a época e até hoje em dia, né, que madeira está cara para isso. Novamente Getúlio Vargas, agora tridimensional. Daqui é mais uma salinha de curiosidade, então tem vários cacarecos da Caixa que davam de brinde, vários chaveiros, materiais de construção do prédio. Um dos mais conhecidos é esse daqui, o Peixoto Gomide, tem rua com o nome dele, tem praça, etc. E ele ficou relevante, não por uma maneira boa, mas é que ele foi um dos que mais ficou tempo na presidência da Caixa. E o que interrompeu a presidência dele foi que, na verdade, ele acabou se suicidando. Que a filha dele... Ele é de uma família bem respeitada de advogados. E daí a filha dele acabou namorando um poeta. O que ele achou muito irresponsável. Então ele acabou pegando uma arma, acabou matando a própria filha e depois se suicidou. Banheiro expositivo, esse é um banheiro que era masculino e desde aquela época já tinha água quente. Ah, outra pessoa que foi presidente, que o pessoal mais velho conhece também, foi o Maluf. Acho que essa daqui é outra sala presidencial. Que eu falei do eco dessa sala, né? Que é importante para todo mundo se escutar nessa sala do presidente. E dá para reparar que entre essas duas salas tem essa parede bem grossa, que é justamente para essa sala ser o contrário daquela. Ah, então isso aqui é tudo parede. Sim. Então não tem como passar. Que é justamente para o som ficar aqui dentro. É uma sala menorzinha, mais reservada, né? Porque essa daqui é a sala privativa. Então é onde o presidente vinha contar fofocas com quem ele queira, ficar mais próximo, etc. E daí ela é tão secreta que as pessoas sabiam da existência dela, né? Mas a gente só foi ver ela realmente quando o prédio abriu para virar museu. Então a gente não tem nenhuma fotografia, nem nada daquela época. Todos os móveis são daquela época, né? São antigos. Mas justamente para a gente não ter registro, a gente não sabe exatamente a exposição deles. Nosso acervo, né? Nossa exposição de longa duração, a gente está aberto de terça a domingo, então só não abre segunda, das 8 da manhã até as 7 da noite.
Mas nós, educadores, estamos aqui das 9 até as 6, ou seja, uma hora entre esses tempos aí de abertura e fechamento. Espero que tenham gostado. A gente, além do acervo do museu, tem também exposições temporárias, ou seja, vão sempre mudando. Então é sempre bom dar uma conferida nas redes sociais para ver o que está acontecendo, se tem algum show que acontece, se tem alguma oficina, e tudo gratuito.